Capítulo 5. Percorrei as ruas de Jerusalém e vede, pois, e sabei, e procurai vós mesmos nas suas praças públicas, se podeis achar um homem, se existe alguém que pratique a justiça, alguém que procure a fidelidade, e eu perdoarei a ela. Mesmo que dissessem, por Jeová que vive, estariam com isso jurando pura falsidade. Ó Jeová, não estão estes teus olhos dirigidos para a fidelidade? Tu os golpeaste, mas não ficaram doentes. Tu os exterminaste. Negaram-se a aceitar a disciplina. Endureceram as suas faces mais do que um rochedo. Negaram-se a recuar. Até mesmo eu disse, seguramente são de classe baixa. Agiram tolamente, pois desconsideraram o caminho de Jeová, o julgamento de seu Deus. Vou seguir meu caminho para os grandes e vou falar com eles, pois eles mesmos devem ter notado o caminho de Jeová, o julgamento de seu Deus. Seguramente, eles mesmos, juntos, devem ter quebrado o jugo, devem ter rompido as ligaduras. Por isso é que os golpeou um leão saindo da floresta, um lobo das planícies desérticas é que os está assolando, um leopardo se mantém alerta junto às suas cidades. Todo aquele que dela sai é dilacerado, pois as suas transgressões tornaram-se muitas, seus atos de infidelidade tornaram-se numerosos. Como posso perdoar-te tal coisa? Teus próprios filhos me deixaram e estão jurando por aquilo que não é Deus. E eu continuei a satisfazê-los, mas eles continuaram a cometer adultério e vão em bandos à casa de uma mulher prostituta. Tornaram-se como cavalos em cio, tendo fortes testículos. Rincham cada um a mulher do seu companheiro. Não devia eu ajustar contas por causa de tais coisas? É a pronunciação de Jeová. Ou não devia minha alma vingar-se de uma nação tal como esta? Subi contra suas fileiras de videiras e causai a ruína, mas não causeis um verdadeiro extermínio. Tirai-lhe os profusos raminhos, pois não pertencem a Jeová. Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram positivamente traiçoeiras para comigo, é a pronunciação de Jeová. Renegaram a Jeová e estão dizendo, ele não existe, e não nos sobrevirá nenhuma calamidade, e não veremos nenhuma espada ou fome. E os próprios profetas tornam-se vento, e a palavra não está neles. É assim que se lhes fará. Portanto, assim disse Jeová, o Deus dos exércitos. Visto que dizeis tal coisa, eis que faço das minhas palavras um fogo na tua boca, e este povo será pedaços de lenha, e certamente os devorará. Eis que farei chegar sobre vós uma nação longínqua, ó casa de Israel, é a pronunciação de Jeová. É uma nação resistente, é uma nação de há muito tempo, uma nação cuja língua não conheces, e não podes ouvir inteligivelmente o que eles falam. Sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são homens poderosos. Certamente consumirão também a tua colheita e o teu pão. Os homens consumirão teus filhos e tuas filhas. Consumirão teus rebanhos e tuas manadas. Consumirão tua videira e tua figueira. Destroçarão com a espada as tuas cidades fortificadas em que confias. E mesmo naqueles dias, é a pronunciação de Jeová, não executarei o vosso extermínio. E terá de acontecer que direis, devido a que fato nos fez Jeová, nosso Deus, todas estas coisas? E terás de dizer-lhes, assim como vós me abandonastes e fostes servir a um Deus estrangeiro na vossa terra, assim servireis a estranhos numa terra que não é vossa. Contai isto na casa de Jacó e publicai-o em Judá, dizendo, ouvi, pois, o seguinte, ó povo estulto, sem coração. Eles têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Não temeis nem mesmo a mim? É a pronunciação de Jeová. Ou não estáis em severas dores? Nem mesmo por causa de mim, que pus a areia como termo do mar, para regulamento de duração indefinida, de modo que não pode passar além? Ainda que as ondas se encapelem, contudo, não podem prevalecer. E ainda que deveras fiquem turbulentas, contudo, não podem passar além dela.
Mas este mesmo povo veio a ter um coração obstinado e rebelde. Desviaram-se e estão andando no seu próprio rumo. Mas não disseram no seu coração: temamos, pois, a Jeová nosso Deus, aquele que dá o aguaceiro, e a chuva outonal e a chuva primaveril na sua estação, aquele que guarda até mesmo as semanas prescritas da colheita para nós. Vossos próprios erros é que apartaram estas coisas, e os vossos próprios pecados negaram-vos o que é bom. Pois entre o meu povo foram encontrados homens iníquos. Estão espreitando como quando os passarinheiros se agacham. Armaram uma armadilha ruinosa. É a homens que eles capturam. Assim como a gaiola está cheia de criaturas voadoras, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso é que se tornaram grandes e se enriquecem. Engordaram, ficaram reluzentes, transbordaram também com coisas más. Não pleitearam nenhuma causa jurídica, nem mesmo a causa jurídica do menino órfão de pai, para serem bem-sucedidos. E não tomaram conta do julgamento dos pobres. Não devia eu ajustar contas por causa destas mesmas coisas? É a pronunciação de Jeová. Ou não devia vingar-se a minha alma de uma nação tal como esta? Uma situação assombrosa, mesmo uma coisa horrível fez-se existir no país. Os próprios profetas realmente profetizam em falsidade. E quanto aos sacerdotes, estão subjugando segundo os seus poderes. E meu próprio povo amou-o assim. E que fareis vós ao final disso?